Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com muito prazer e alegria para mais um estudo da Palavra de Deus, para mais uma vez examinarmos as Escrituras, onde nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele fez a sua obra de redenção e de salvação pelas nossas vidas. Nós queremos agradecer a todos que têm compartilhado os nossos vídeos, você que tem deixado o seu like, o seu joinha e você que está se inscrevendo no nosso vídeo. Muito obrigado e continue fazendo isso. Nós pedimos a você, continue deixando o seu joinha, continue se inscrevendo no nosso canal e divulgando o nosso trabalho. É um trabalho que Deus tem abençoado, é um trabalho de conhecimento da Palavra de Deus, é um trabalho que nós estamos fazendo com muito amor, com muito carinho, para você aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Se você já sabe aquilo que nós temos falado, louvado seja Deus por isso. Agora, se você não sabe, então fica aí mais uma palavra de aprendizado para a sua vida. E nós queremos dizer para você que hoje nós vamos falar mais um assunto de grande importância da Palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar aqui sobre alguns passos que nós damos na nossa caminhada cristã, mas nós vamos mostrar isso dentro do tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo, muitas pessoas acham que era simplesmente, vamos dizer assim, entre aspas, uma igreja para os judeus adorarem a Deus no deserto. E o tabernáculo, ele tem um significado muito importante para a nossa vida espiritual. O tabernáculo, ele nos dá muitas lições, muitos ensinamentos da parte de Deus, de algumas coisas que nós temos que aprender com o tabernáculo. Nós vamos falar hoje sobre, então, os passos da salvação. Para nós entendermos a salvação, é necessário entendermos os passos que nós temos que dar em cada fase da nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela é feita por passos, Nós vamos dando passos e conforme nós vamos dando esses passos na nossa caminhada, nós vamos crescendo diante de Deus. E a sequência dos fatos que levam o crescimento espiritual estão dentro dessa visão, desses passos que nós vamos dar na presença de Deus. Mas eu quero fazer um comentário aqui, não para polemizar, mas é para ensinar. Muitos por aí dizem que qualquer pessoa pode participar da Santa Ceia, ou muitos chamam de Ceia do Senhor, fica a seu critério. Eu quero dizer para você que isso, infelizmente, é uma coisa que às vezes é ensinado errado, ou não tem sido ensinado nas igrejas, nas comunidades, nas reuniões, a respeito da seriedade que há no batismo e da seriedade que há na ceia do Senhor. Então eu quero dizer para você que muitos ensinam que não é preciso, não é necessário uma pessoa ser batizada para participar da ceia. Engana-se quem faz isso. Engana-se quem ensina dessa maneira. E muitos se respaldam na questão de que isso não está escrito na Bíblia. De fato, que se a gente procurar na Palavra de Deus, nós não vamos encontrar nenhum versículo escrito que uma pessoa, para participar da ceia, é necessário que ela seja batizada. Mas nós sabemos que é necessário sim. Porque se nós falamos assim, o batismo não salva, mas é o salvo que se batiza, então peraí. O salvo, quem é o salvo? Não é aquela pessoa que já tem consciência da sua caminhada cristã? Não é aquela pessoa que já começou a ter experiências com Deus, aprender com Deus, saber o porquê que ele aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Aquela pessoa que já tem entendimento o que é o batismo com o Espírito Santo? A pessoa que já tem um entendimento com relação ao arrependimento, ser salvo é necessário do arrependimento. Então a pessoa, quando ela tem consciência de tudo isso, essa pessoa está pronta para ser batizada. Agora me explica uma coisa. Como que uma pessoa que não tem consciência de nada disso, por exemplo, lá na sua igreja,
Alguém chega ali para visitar e um ministrante do culto, fala no final do culto: quem quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão. Aí a pessoa levanta a mão. Que bom que isso acontece. Mas ninguém senta com ela, ninguém explica, ninguém ensina. E aí chega o momento da ceia. Aí a pessoa senta e toma a ceia. Será que essa pessoa ela tem consciência o que é sentar-se à mesa de Deus? Será que essa pessoa ela já sabe o porquê que ela tem que sentar-se à mesa de Deus? Então isso vai ser respaldado na vida dela com o batismo. Por quê? Porque nós entendemos, e eu sou um pastor que eu ensino, que uma pessoa para sentar-se à mesa de Deus para participar de uma ceia, esta pessoa tem que ter sido batizada em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora, por quê? Porque esta pessoa, quando ela já foi batizada, ela já passou por um discipulado, ela já passou por um aprendizado e ela está consciente do plano de salvação de Deus para a sua vida. A partir daí, esta pessoa está apta, após o batismo, de assentar-se à mesa de Deus, assentar-se à mesa da ceia. Queridos, a ceia, ela é muito importante, ela é fundamental na vida do crente. Mas muitas pessoas estão participando da ceia sem sequer serem batizadas. Outros estão participando sem sequer ter sido ensinados a seriedade da ceia. A ceia não pode qualquer um chegar ali e tomar essa ceia. Por isso que quando eu estou ministrando a ceia do Senhor, eu sempre digo uma frase: você que está em comunhão com a tua igreja, você que está em comunhão com o teu pastor, você que já entendeu, sabe o propósito da ceia do Senhor, participe da ceia. Se você não é batizado, então espere mais um pouquinho, vai aprender a palavra de Deus, vamos passar por um discipulado e no momento certo, na hora certa, você participa da ceia. Eu faço isso. Por quê? Porque eu entendo e sei a seriedade que há na ceia. Nós vamos explicar nesse estudo de hoje todos esses passos, a importância. Inclusive sobre este assunto, nós vamos falar e mostrar dentro do Antigo Testamento, fazendo um paralelo com o Novo Testamento, a ceia do Senhor, qual é esta importância em relação ao batismo e à ceia do Senhor. Então vamos lá. Nós queremos dizer para você que hoje nós vamos tratar de uma sequência de assuntos, 5 itens vamos falar. O primeiro deles é o altar do holocausto. O altar do holocausto, ele é uma representação de Cristo. Depois nós vamos falar sobre a bacia de bronze, que é uma representação do batismo. Depois nós vamos falar sobre a mesa dos pães, que é a ceia do Senhor. Depois nós vamos falar sobre o candeeiro ou menorá, como alguns conhecem, que é um passo também de grande importância na caminhada cristã, que é ser cheio do Espírito Santo. E depois, o último passo é a Arca da Aliança. Essa arca, ela traz algumas representações, por exemplo, ministeriais, ou o complemento total, quando Deus ele dá a plenitude da sua glória na vida do crente. Então nós vamos tratar desse assunto hoje, nós vamos tratar desses passos na vida cristã, na caminhada cristã. E eu gostaria que você ficasse muito atento, que são coisas assim muito importantes que eu vou estar falando aqui hoje para nós aprendermos um pouco mais a palavra de Deus. Desde já eu deixo mais uma vez o meu agradecimento a todos vocês e vamos à palavra de Deus. O altar do holocausto, o propósito do altar, ele está indicado nas suas iniciais no seu original hebraico. No original hebraico, a palavra altar, ela é misbeach. O que seria misbeach? É a palavra original altar no hebraico. Ela tem uma importância muito grande porque ela tem algumas letras, por exemplo, a letra M desta palavra que eu falei. Ela significa Merilá.
É M de Mehilá. Mehilá, no original hebraico, significa perdão. Depois a letra Z. A letra Z, ela significa Zerut. Zerut, ele significa mérito. Olha só como é importante nós aprendermos estas coisas. A letra B, ela significa Berahá. Berahá, ela também é conhecida como bênção. E também o CH, que são as duas letras finais desta palavra, que é Haim. Haim, no original hebraico, significa vida. Então veja só, o que significa altar no hebraico? A palavra altar no hebraico significa, é escrita como Misbeach, e ela traz o significado de perdão, mérito, bênção e vida. Será que o altar não tem nenhuma importância? Será que o altar, Deus, quando o crente passa pelo altar, que ali o altar era onde o sacerdote levava o animal, e ele degolava esse animal, colocava ali no altar para derramar o sangue, para ser queimado como sacrifício para a remissão de pecados do povo. Isso nós encontramos no livro de Levítico, capítulo 4, versículo 35 e capítulo 5, versículo 10. Você pode conferir na sua Bíblia. O altar é a verdadeira sombra de Cristo, porque Cristo é o único que traz o perdão, é o único que dá mérito, é o único que tem bênção e é o único que dá vida. Essa é a importância do altar em relação a Cristo, a representação de Cristo no tabernáculo. Eu disse que nós íamos fazer aqui um paralelo, hoje falando a respeito da salvação no tabernáculo, mais um paralelo no Novo Testamento. Então esse é o paralelo de altar, do holocausto, com relação a Cristo. O altar, ele era a verdadeira sombra de Cristo. O que o altar fazia, ele representava até mesmo a cruz, porque na cruz, o que aconteceu? Jesus foi pregado na cruz e o seu sangue foi derramado na cruz. No altar, o animal era sacrificado e o seu sangue era derramado sobre o altar. Ambos os sangues, do animal e de Cristo, era para quê? Remissão de pecados. É claro que a Bíblia diz, livro de Hebreus capítulo 9, que o sacrifício de Cristo foi o sacrifício perfeito. E nós entendemos assim, o sacrifício de Cristo foi único e o sacrifício perfeito. Mas enquanto nós estamos falando aqui de Antigo Testamento, o sacrifício no altar, ele era também um sacrifício com sangue derramado no altar. Cristo na cruz é a maior prova do amor de Deus para conosco. A palavra do Senhor diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. E nós, por ele, e por nós, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o texto áureo de todo crente, Isaías capítulo 53. Todo mundo sabe e conhece que essa passagem bíblica fala sobre Cristo morrendo na cruz, foi levado como uma ovelha para o matadouro. Então eu quero, esta primeira parte, eu quero concluir aqui, fazendo esse paralelo sobre o altar de holocausto. Ele era a sombra do sacrifício eterno de Cristo na cruz do Calvário. Então o crente, quando ele vai se converter, quando ele vai aceitar a Jesus, a primeira coisa que acontece, ele é banhado de sangue pelo sangue de Jesus. Se fosse lá no Antigo Testamento, a pessoa que quisesse ser crente, vamos fazer aqui uma comparação, ele teria que entrar no santuário, ele teria que entrar no tabernáculo, mas ele teria que primeiro passar pelo altar de holocausto. No altar de holocausto, onde o sangue seria derramado.
Quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, ele passa primeiramente pelo sangue de Cristo. Glória a Deus por isso, e nós entendemos assim então que não há coincidências na Bíblia. Eu sempre falo isso, que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva, é eficaz. E na Sagrada Escritura não existe coincidência. Na Sagrada Escritura, nós entendemos que tudo que ali está foi permissão de Deus, porque Deus tem um propósito em tudo aquilo que está escrito na sua santa palavra. Amém, meus queridos? Então vamos para a segunda parte. Na segunda parte nós vamos falar agora, o crente ele passou pelo sacrifício, ou pelo altar, lá no tabernáculo, ou por Cristo. Eu creio que vocês estão entendendo o paralelo. Então o crente passou pelo sangue. Agora, após o sangue, ele tem que passar pela bacia de bronze. Então nós vamos entender o que significa a bacia de bronze, que é o próximo passo na entrada do tabernáculo. A bacia de bronze, no original hebraico, ela se diz Kior Neroshet. Kior Neroshet, que é bacia de bronze. Ela ficava no átrio exterior, ou seja, pelo lado de fora, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. Isto simbolizava a purificação para que eles pudessem entrar no lugar santo. Nós encontramos essa passagem bíblica, esse texto bíblico, no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 17, até o versículo 21, que a bacia de bronze, ela ficava entre o altar e o lugar santo. Agora nós precisamos entender uma coisa. Depois do sacrifício, os sacerdotes passavam por esta purificação da água na bacia. Eles iam lá, sacrificavam um animal, imolavam o animal, ofereciam no altar do holocausto. Aí eles vinham purificar-se, lavando-se na bacia de bronze. E, através da purificação da água, nós temos que entender que aqui eu disse que eles lavavam os pés e as mãos. Os pés têm um significado muito importante na Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia os pés eles representam santidade. Nós temos um exemplo disso quando nós lemos Êxodo capítulo 3, versículo 5, onde temos uma passagem que diz assim: E disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem foi que falou isso? Foi Deus falando para Moisés. Quando Moisés teve aquela visão da sarça ardente, que o fogo queimava, mas não a consumia, creio que você que é amante da palavra de Deus conhece, decora e salteado esta passagem bíblica. E aí nós entendemos que Deus fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. É claro, existe toda uma história que eu não vou entrar no detalhe dela agora, porque senão a gente vai desviar muito o nosso assunto. Uma história, o que é que Moisés tinha calçado nos seus pés. Uma próxima oportunidade nós poderemos até falar sobre isso. Mas os pés, eles representam santidade. Os pés, eles levam as pessoas pelo caminho. E qual caminho? Cada um que escolhe o caminho que quer andar. Isso tanto no sentido literal quanto no sentido espiritual. Os pés, eles são representação de santidade. E as mãos também. As mãos, elas têm 3 marcas principais na identidade judaica. Para você ter uma ideia. Os judeus, eles têm 3 marcas assim que eles guardam muito isso como sagrado. Uma delas é a circuncisão, a outra é o Shabat, que é guardar o sábado. Você sabe que os judeus não abrem mão disso de maneira nenhuma. E a terceira delas é as leis da regularidade dos alimentos, incluindo a lavagem das mãos. Você sabe que os judeus são muito rigorosos nessa questão de mãos limpas, mãos não contaminadas.
E nós encontramos isso, quem explica isso é Marcos, no capítulo 7, versículos 3 e 4, você encontra uma passagem falando alguma coisa a respeito sobre a purificação das mãos, a santidade das mãos. Então, meus queridos, tudo isso tem uma importância muito grande na palavra de Deus. Não se vai à mesa dos pães sem passar pela bacia. A mesa dos pães é o próximo passo. Altar do holocausto, bacia de bronze, mesa dos pães. Só que não vai para a mesa dos pães quem não passar pelo altar, pela bacia de bronze. Se a pessoa não passar pela bacia de bronze, pela purificação, pela água, ela não pode ir para a mesa dos pães. Este é o paralelo que nós fazemos. A bacia de bronze era a sombra do batismo. O batismo, ele acontece na vida do crente que aceitou a Jesus, ou seja, foi remido dos seus pecados, aceitou o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, e agora ele passa a ser uma nova criatura. Em Marcos 16 nós encontramos assim, Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Então, meus queridos, não chega à mesa dos pães aquele que não passou pela bacia de bronze. Ou seja, não chega à mesa, à ceia do Senhor, aquele que não passou pela água do batismo. Porque é uma seriedade, é uma importância. Talvez você já ouviu falar, alguns líderes me desculpe, não é um julgamento, mas alguns líderes têm errado muito nisso, não têm dado importância para isso. Não, aceitou a Jesus, pode ir lá, pode tomar ceia, não tem problema. É um erro, é um pecado, porque Deus estabeleceu passos para que nós venhamos seguir de acordo com a sua palavra. Ou seja, o crente que tem convicção da sua conversão, ele passa pela bacia, ou seja, ele passa pelo batismo. O próprio crente, quando ele tem a convicção da sua salvação, quando ele tem a convicção da grande, maravilhosa obra de redenção que Jesus fez por ele, automaticamente ele fala: eu quero me batizar. Por quê? Porque o batismo, ele traz na vida da pessoa a consciência da salvação. Aí muitos falam assim: batismo não salva. Tá, batismo não salva, mas quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aí, como é que a gente fica nessa então? Será que batismo realmente não salva? Batismo, ele está inserido num dos passos que o crente tem que dar para alcançar a vida eterna. Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Será que realmente o batismo não salva? Ele não é um princípio de salvação, mas ele é um dos passos que o crente salvo precisa dar para alcançar a salvação. Então, quando nós entendemos que, saindo do altar do holocausto, precisamos passar pela mesa dos pães, que a mesa dos pães seria o quê? O batismo. O altar do holocausto, aceitar a Jesus, deixar que o seu sangue seja derramado sobre as nossas vidas, para perdão e remissão dos nossos pecados. Aí eu vou me lavar na bacia de bronze, ou seja, eu vou passar pelo batismo. Feito isso, nós vamos para onde? Para a mesa dos pães. É muito maravilhoso quando a gente entende esses propósitos da palavra de Deus para a nossa vida. A mesa dos pães é o nosso próximo assunto. A mesa dos pães, no original hebraico, a mesa dos pães significa, é dito como Lehem HaPanim, que é a mesa dos pães. Os pães estavam sempre presentes em uma mesa, especialmente dedicada no templo para os pães, no templo de Jerusalém, como uma oferta para Deus. Alguns dizem oferta, outros dizem uma oferenda a Deus, que é a mesma coisa. Nós encontramos isto no texto de Êxodo capítulo 25, versículo 30, e também em Mateus capítulo 12, versículo 4. Você pode conferir aí na sua casa, na sua Bíblia, que você vai encontrar o assunto sobre o Lehem HaPanim, que é a mesa dos pães. Os pães ficavam por uma semana
em cima desta mesa, que era preparada propriamente para esses pães. Depois de uma semana, ou seja, a cada Shabat, a cada sábado, o sacerdote ia e trocava aqueles pães que já havia ficado ali uma semana, tirava aqueles pães e colocava pães novos em cima daquela mesa. E para você ter uma ideia que como era importante essa questão dos pães, os sacerdotes eles podiam se alimentar desses pães que foram tirados da mesa, que ficaram ali por uma semana. Mas para que eles se alimentassem desses pães, era necessário que eles estivessem num lugar santo, num lugar ali preparado, que era considerado até por eles como lugar santo, para que eles comessem esses pães. Eles não podiam comer esse pão em qualquer lugar. Eles não podiam assim chegar de qualquer maneira, chegar lá, tirar os pães e assentar num lugarzinho ali e comer. Eles tinham que tirar os pães, colocar sobre a mesa pães novos. Aqueles pães que eram retirados, eles iam para um lugar santo e ali eles sentavam e comiam aqueles pães, se alimentavam daqueles pães que foram tirados da mesa. Na ceia do Senhor, o pão, ele é um simbolismo, ele tem um simbolismo muito forte. E nós sabemos disso. O que o pão representa na ceia do Senhor? Ele representa o corpo de Cristo. Vamos entender uma coisa também. Tem algumas pessoas que ensinam que quando o pão ele é consagrado na ceia do Senhor, ele se torna literalmente o corpo de Cristo, a carne de Cristo. Olha, meus queridos, não é assim, tá certo? Isso não acontece. O pão ele é um simbolismo muito sério, muito importante do corpo de Cristo. Ele não se transforma em corpo de Cristo. Ele é um simbolismo, mas é muito importante. A palavra do Senhor diz, Mateus 26, diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. O pão, ele simboliza, ele representa o corpo de Cristo. Então vamos fazer uma junção agora. Bacia de bronze, mesa dos pães. Será que não tem nada a ver? Será que realmente eu posso aceitar a Jesus e já participar direto da ceia? Será que eu não preciso passar pela bacia? Será que eu não preciso passar pelo batismo para me assentar à mesa dos pães? O pão representa o corpo de Cristo. Nós sabemos que a representação do sangue do Senhor, nós não vamos falar sobre esta representação hoje, que é o cálice de uva, o suco da uva, o suco da vide. Mas o nosso assunto aqui é o pão. O pão, ele tem uma grande importância no ato da Santa Ceia. Ele é uma representação do corpo de Cristo. Então, a pessoa, quando ela passa pela mesa dos pães, ela tem que estar pronta para participar do corpo de Cristo. Ela tem que estar pronta. Nada pode jamais substituir na vida de uma pessoa esta seriedade. Uma pessoa não pode jamais participar do corpo e do sangue sem ter a consciência do que ela está fazendo. Sem ela ter a consciência do que é o corpo e o sangue de Cristo e os passos que a pessoa precisa dar para chegar até participar do corpo e do sangue. Então, meus amigos, meus queridos, meus irmãos, se você ainda não é batizado nas águas, converse com o teu pastor. Se você já tem consciência da salvação, a não ser que você tenha algum vício, ou você pratica alguma coisa na tua vida que você sabe, tenha consciência que você precisa parar com aquilo. Então ore a Deus, peça forças a Deus para que você possa passar pelas águas do batismo, para que você se livre desse mal, desses pecados que talvez você possa estar praticando na sua vida. E eu não vou nem citar aqui pecados, porque, pelo amor de Deus, nós vamos ficar aqui muito tempo falando de muitas coisas que as pessoas estão praticando
estão assentando na mesa do Senhor ou estão passando pelo batismo sem sequer dar a mínima importância para aquilo que é o batismo. Pessoas que a gente vê aí que estão se batizando, daqui a pouco está participando de show mundano ou fazendo o próprio show mundano. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que não foram ensinadas que para passar pelo batismo é necessário ter uma transformação de vida. Pessoas que não foram ensinadas que para sentar-se à mesa do Senhor é necessário passar pelo batismo, ter uma transformação de vida, ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, aí ela pode sentar-se à mesa do Senhor. Alguém que ouvir e assistir esse vídeo pode dizer assim: mas você, pastor, você está julgando as pessoas. Olha, queridos, não é um julgamento, é um ensinamento. Agora, se alguém quiser tomar isso como um julgamento, eu estou julgando segundo a palavra de Deus. E contra a palavra de Deus não há argumentos. Se alguém com a palavra de Deus consegue pensar de uma outra maneira, infelizmente, queridos, está tomando um caminho errado. Mas a minha função aqui não é essa, não é julgar ninguém, não é dizer se você está certo ou se você está errado. A minha função aqui é ensinar você quais são os passos que nós devemos dar para sermos salvos. Tá bom? Vamos ao próximo assunto, que é o candeeiro. Quando a pessoa ela passou pela mesa dos pães, então agora ela vai para o candeeiro. O candeeiro, no original hebraico, é conhecido como menorá. A menorá é aquele local onde se coloca velas. A menorá, ela tem 7 braços para iluminação. Você pode encontrar falando a respeito da menorá ou do candeeiro, vai depender da sua versão da sua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 31 a 34. Êxodo 37, versículo 17 ao 24, ou então em Zacarias capítulo 2, capítulo 4, do 2 ao 5, ou capítulo 10 de Zacarias, de 1 a 4. Em todos esses textos você vai encontrar falando a respeito do candeeiro ou menorá. Fica de acordo com a versão da sua Bíblia. A menorá, ela tem um simbolismo muito forte, que é o simbolismo da presença de Deus, a Shekinah. Shekinah no original hebraico, ela significa presença. Presença de Deus é a Shekinah. Jesus, ele é o nosso candeeiro. Você sabia disso? Por quê, pastor? Porque Jesus, ele disse que ele é a luz do mundo. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho segundo escreveu João, e você vai encontrar escrito ali em João capítulo 8, versículo 12, Jesus dizendo assim: eu sou a luz do mundo. Jesus, ele é o nosso candeeiro. Jesus, quando nós estamos em Cristo, nós estamos em luz, estamos andando em luz. O candeeiro, ele tinha esses 7 braços. Por quê? Porque o 7, ele representa a perfeição. Segundo os rabinos, os judeus, eles dizem que a haste central da menorá, que é aquela haste mais comprida, e depois saem 3 hastes cada lado. Aquela haste central, ela tem uma representação de Deus. E as outras hastes que saem do lado, elas representam todo louvor e toda adoração de tanto os seres celestiais quanto o povo aqui na terra que está adorando a Deus. E esta adoração, ela sobe como fogo na presença de Deus. É uma história muito linda a respeito da menorá, do candeeiro. Ele tem um significado muito lindo, muito importante. E se você não sabe, muitas pessoas acham que o símbolo de Israel é aquela estrela que é chamada estrela de Davi. O símbolo principal, o mais importante de Israel, que simboliza a nação de Israel, é a menorá, é o candeeiro. Se você não sabia disso, guarda aí nas suas anotações que o símbolo importante, a representação de Israel, da nação de Israel, não é a estrela de Davi, é a menorá. Então, seguindo aqui,
A menorá, ela era toda revestida de ouro. O ouro, ela representa a divindade de Cristo. Então, Jesus, ele é a nossa menorá, ele é o nosso candeeiro, porque ele é a luz do mundo. Jesus, ele é a perfeição, porque o candeeiro tem 7 braços. E o ouro deste candeeiro representa a divindade de Jesus. E aí tem uma coisa muito importante. O candeeiro, para que ele venha pegar fogo dentro daqueles cálices que é colocado, precisa de uma coisa muito importante dentro daquele cálice, que é o azeite. Sem azeite, o cálice não pega, o candeeiro não acende, ele não ilumina, ele não pega fogo. E o que é o azeite? O azeite, ele é representado para nós o Ruach Kadosh, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o azeite na vida do crente. Mas, pastor, você não está falando que Jesus é a menorá? Sim, Jesus, quando ele está na nossa vida, com a sua perfeição, com a sua divindade, em nós, o brilho da glória de Cristo só vai resplandecer quando nós estivermos cheios de azeite, ou seja, cheios do Espírito Santo de Deus. Se você quer brilhar, você precisa de azeite. Se você quer brilhar, você precisa do candeeiro. Se você quer brilhar, você precisa de Jesus. Jesus é o nosso candeeiro. E se ele está em nós, nós estamos cheios do Espírito Santo, este candeeiro vai estar cheio de luz. Este candeeiro vai estar resplandecendo a luz de Deus, que é o Espírito Santo, representado através do óleo de azeite dentro deste candeeiro sobre as nossas vidas. O óleo de azeite é também conhecido no Salmo 133 como óleo precioso, como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. O óleo da unção, Êxodo 30, 22 a 33, ele era chamado de óleo da unção porque era um óleo usado para a unção de sacerdotes, de reis, era a unção de Kohanim e Melahim, que era reis e sacerdotes. O óleo da unção descia sobre a cabeça deles. O óleo da unção, o azeite, ele tem também uma representação muito importante. Tinha até desde aquela época, tem até hoje, tanto no sentido literal quanto no sentido espiritual. Por exemplo, o azeite, ele serve para alimento. O azeite, ele serve para iluminação. O azeite, ele serve para curas de enfermidades, feridas, luz, remédio. Tudo isso, literalmente. Se nós trouxermos para o campo espiritual, nós vamos entender que espiritualmente também o óleo da unção, o óleo, o azeite, o Espírito Santo nas nossas vidas é o que nos alimenta com a palavra de Deus. Ele é aquele que nos ilumina, ele é aquele que traz a cura na alma das pessoas através de Cristo. Ele cura feridas e ele é a luz e ele traz o nosso remédio, que é o nosso Salvador. Então, esta é a importância do candeeiro. O candeeiro para o crente é a sombra do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, não é? A palavra de Deus atuando diretamente na vida da igreja. Então, esta é a função do candeeiro. Para isso servia o candeeiro dentro do tabernáculo. Esta era a função dele. Agora, este tabernáculo é as nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Para isso, nós precisamos estar cheios de Deus. Muitas vezes as pessoas falam, eu queria ser usado por Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não é difícil, não é impossível. Siga esses passos, siga essa sequência, mas se encha de Deus, se encha do Espírito Santo. O nosso próximo assunto, nós vamos tratar aqui sobre o altar de incenso.
Depois, vamos fazer uma recapitulação aqui para não cair no esquecimento. Primeiro, o altar do holocausto. O altar do holocausto é onde o sangue de Cristo é derramado. Depois, a bacia de bronze. A bacia de bronze, ela representa o batismo. A pessoa sendo lavada, a pessoa sendo purificada pelo sangue de Jesus. Depois do altar da bacia de bronze, vem a mesa dos pães. A mesa dos pães, que é a ceia do Senhor. Depois, o candeeiro. O candeeiro é quando a pessoa entende e sabe da importância dela, na vida dela, do Espírito Santo. E agora eu quero falar sobre o altar de incenso. O altar de incenso, ele é uma coisa maravilhosa na vida de quem entende, na vida do crente. O altar do incenso, no original hebraico, ele se diz Mizbeach ha-Ketoret. Mizbeach ha-Ketoret. Era queimado 2 vezes por dia, na manhã e à tarde, que era feito pelos sacerdotes. O altar de incenso, ele tinha uma importância muito grande. O altar ficava na entrada do Santo dos Santos. Olha só onde fica a nossa adoração, na entrada do Santo dos Santos. O cheiro do incenso era tão forte que era possível senti-lo a longa distância. Não era um cheiro qualquer, não era um perfume qualquer que era oferecido no altar de incenso. O altar de incenso, ele era tão importante porque o que era derramado nele era muito forte. O cheiro do incenso era muito forte que a longa distância se sentia o cheiro daquilo que foi derramado sobre o altar. E dentro da tradição judaica, eles entendiam que o que fazia penetrar na alma o temor e a reverência pelo santuário de Deus era este incenso. O cheiro era tão forte do incenso, que eles entendiam que o temor e a reverência penetrava na alma das pessoas. O temor e a reverência pelo santuário penetrava na alma das pessoas através do cheiro daquele incenso que era derramado naquele altar. Era importante ou não? A mesma coisa eu quero dizer com relação à nossa adoração a Deus. Qual é o cheiro que nós temos apresentado a Deus? Será que o cheiro da nossa adoração, o cheiro que nós temos apresentado a Deus, tem sido um cheiro agradável? Será que tem sido um cheiro tão forte quanto esse? Quando você adora a Deus, as pessoas que estão ao seu redor você consegue contagiar essas pessoas com a sua adoração a ponto delas terem temor e e terem reverência e pensarem na santidade a Deus por causa da sua adoração? Esta é a importância do altar de incenso. O altar de incenso, meus queridos, ele é muito importante porque o incenso é o que dá cheiro. Agora, qual é o tipo de cheiro que está sendo dado? Êxodo capítulo 30, do versículo 1 ao 5, nós encontramos escrito assim: e farás um altar, Deus dando ordens para Moisés, e farás um altar para queimar incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado será quadrado, e 2 côvados de altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro forrarás o seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas lhes fará uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos 2 cantos as farás de ambos os lados, e serão para lugares dos varais
com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia e os forrarás com ouro. Então, qual a importância? Por que o texto ele retrata bastante sobre madeira de acácia? A madeira de acácia era uma madeira nobre, era uma madeira muito dura, muito rígida, e era uma madeira que ela nascia no deserto. Esta madeira ela tem uma representação do reinado de Cristo. O reinado de Cristo é um reinado forte, um reinado poderoso, um reinado todo revestido de ouro, ou seja, um reinado divino. Esta era a importância do altar de incenso. No altar de incenso, a palavra de Deus ela nos mostra a importância da adoração, a importância de que Deus ele vai derramar, aceitar a nossa adoração, mas a nossa adoração tem que ser forte, ela tem que chegar diante de Deus impactando a Deus. Versículo 6 do capítulo 30 que nós lemos aqui, até o versículo 9, diz assim, ó: E porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Eu disse para você aqui que o altar do holocausto, ele estava na entrada do Santo dos Santos. E aqui nesse texto, Deus está falando aqui, olha, você vai colocar ele diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão, sobre ele queimará incenso de especiarias cada manhã. Quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará gerações por gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. Ou seja, neste altar era para ser derramado exclusivamente incenso. Não era para ser colocado nada estranho, nada que Deus não tivesse mandado colocar ali, não era para ser colocado. Esta é a importância do altar do holocausto. O verdadeiro plano de salvação para um crente passar por um processo de tratamento de Deus, ter uma vida diante do Senhor, esse processo de passagem, nós estamos falando aqui desde o começo, essa adoração faz parte desse processo. Uma adoração, como eu disse aqui, que vai impactar o coração de Deus, uma adoração que vai contagiar as pessoas que estão ao nosso redor, e essas pessoas vão ser tocadas por Deus através de nós. Não suba num altar se você não tem nada para passar. Não suba num altar se você não tem nada de Deus na tua vida, se você não tem unção, se você não tem louvor, se você não tem adoração. Não suba no altar. Se prepare. Vai estudar a Bíblia. Vai conhecer um pouco mais a este Deus. Vai entrar na presença deste maravilhoso Deus, conhecer a sua santidade, para depois você subir sobre um altar. Tá bom, meus queridos? E o nosso último assunto aqui que eu quero falar é sobre a Arca da Aliança. Concluindo tudo, fazendo um desfecho aqui sobre todo esse assunto, a Arca da Aliança, no original hebraico, ela é dita como Aron Ha-Berit. Arca da Aliança, Aron Ha-Berit. A Arca da Aliança era o símbolo maior da Kavod, ou seja, da glória de Deus. Era o símbolo maior. Nós sabemos que ela ficava no Santo dos Santos, ou em algumas versões, no lugar santíssimo. E era ali que Deus descia e derramava a sua presença. A Arca da Aliança, nós sabemos também que dentro da arca se encontrava
a vara de Arão que floresceu, o maná e as tábuas da lei. Se você quiser confirmar isso, você pode ver na tua Bíblia, lá no livro do escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 4, que diz assim: que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Então, esta é a leitura do texto que confirma o que nós estamos falando. Para recebermos por completo a glória de Deus, olha só que coisa, recebermos por completo a glória de Deus, é necessário passar por todos esses processos que nós falamos anteriormente. Sem eles, a glória de Deus não vai se manifestar. Sem eles, não será possível entrar no lugar santíssimo e ver a glória de Deus. Descer sobre a arca é necessário para ver a glória de Deus descer sobre a arca. É necessário estar pronto. É necessário para ter um ministério abençoado, um ministério grande, um ministério alavancado. É necessário entender qual é o propósito de Deus, qual é o verdadeiro plano de salvação. Nós precisamos entender, passar por um processo de tratamento de Deus. Sem esse tratamento não tem como a gente ter um ministério abençoado, sem ter uma conversão completa. O sacerdote, ele entra no Santo dos Santos. A glória de Deus é manifestada, ela desce sobre a arca como sinal de aprovação. Deus perdoa os pecados. Aí o sacerdote esparge o sangue remidor sobre o povo. Que você possa receber a glória de Deus sobre a sua vida. Mas para receber a glória de Deus, meus queridos, não esqueça, é necessário que passe por esses processos. É necessário que caminhe na presença do Senhor dessa maneira. Não queira se precipitar. Não queira chegar no Santo dos Santos sem ao menos ter passado pelo altar do holocausto. Sem ter uma vida de santidade, sem ter uma vida de busca na presença de Deus, sem ter uma confirmação ministerial na sua vida. Quantas e quantas pessoas estão aí, correndo atrás de ministério, correndo atrás de unção, correndo atrás de consagração. Eu confesso para vocês que eu tenho pena dessas pessoas, sabe por quê? Porque elas não querem passar pelo processo. Elas até podem conseguir essas consagrações, essas unções que elas estão buscando, mas a caminhada vai ser curta. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Porque, queridos, nós temos que passar por todos os processos. E o processo era esse, é este. O pecador recebe o sangue de Cristo, altar do holocausto. Passa pelo batismo, bacia de bronze. Participa da ceia do Senhor, mesa dos pães. Se enche do Espírito Santo, candeeiro. E aí se torna um adorador. Oferece uma adoração verdadeira, altar do incenso. E aí ele recebe a presença de Deus por completo na sua vida, Arca da Aliança. Esse é o nosso estudo de hoje. É assim que hoje nós examinamos as Escrituras. E eu quero deixar para você esta palavra, esse aconselhamento para crescimento, para desenvolvimento espiritual de todos aqueles que assistirem esse vídeo. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Que Deus abençoe a sua vida ministerial. Siga os passos corretos, siga os passos e receba por completo a glória do Senhor sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos, que você possa ter uma semana abençoada. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu joinha, o seu likezinho aí. Compartilhe esses vídeos nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, onde você tiver ali um contato. Mostra, nos ajude compartilhando, nos ajude a divulgar esse trabalho, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e que a bênção e a graça do Senhor continue sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus.